O milionário apostou que conseguiria casar com uma mulher obesa, mas o que ele não esperava era o que aconteceria depois do sim. Fique até o final para ver a surpresa que ele jamais poderia imaginar. Lucas Almeida sempre foi o tipo de homem que todos olhavam e queriam ser. Aos 26 anos, ele já era o epitáfio do sucesso. Um jovem milionário, dono de uma beleza estonteante e com um charme irresistível. Sua vida parecia ser um conto de fadas materializado, mas sem o mínimo de profundidade. Ele possuía tudo o que qualquer pessoa comum poderia desejar, e por isso, sua visão sobre o mundo era cristalina e fria. Para ele, o que importava era o prazer imediato e o controle sobre tudo. Morador de uma cobertura luxuosa no topo de um prédio de 30 andares, com vistas panorâmicas deslumbrantes da cidade, Lucas vivia cercado de todo o conforto que seu dinheiro podia proporcionar. O apartamento tinha uma decoração minimalista, com móveis de designers renomados, e paredes cobertas com obras de arte caras que ele mal sabia identificar. O contraste entre o visual moderno e a ostentação do luxo fazia com que todos que o visitavam se sentissem pequenos diante da grandiosidade de sua vida. Ele tinha uma piscina de borda infinita, onde passava horas apreciando a vista da cidade e do horizonte, sempre acompanhado de uma bebida cara, mais como um acessório do que por prazer genuíno. A casa parecia um cenário de filme. A iluminação suave, as cortinas de linho branco e o ambiente perfeitamente orquestrado para que ele pudesse viver sua vida de rei, sem nenhuma necessidade real de compromisso com qualquer coisa ou pessoa. E, claro, havia os carros. Não bastava ter apenas um veículo. Lucas possuía uma coleção impressionante de carros de luxo, todos estacionados em uma garagem subterrânea, cuidadosamente organizada. Ele não se importava com o valor de cada um, mas sim com a sensação de poder que esses carros lhe davam. Um Ferrari vermelho, um Porsche preto e até um Rolls-Royce de edição limitada eram apenas alguns dos veículos que ele ostentava. Para ele, o carro não era apenas uma forma de transporte, era uma extensão de sua personalidade. Cada novo modelo era um reflexo de seu status social, uma maneira de afirmar sua superioridade. Em suas saídas, Lucas sempre estava impecável. Terno sob medida, sapatos de grife, relógios que custavam mais do que a média das pessoas ganhavam em um ano, e o sorriso perfeito que atraía os olhares de todos. Ele era o centro das atenções, e sabia disso. Mas, ao contrário do que muitos poderiam pensar, ele não gostava de ser o centro da conversa. Ele gostava, isso sim, de observar os outros ao seu redor, como se fosse um espectador distante de sua própria vida. Agora, se havia algo que Lucas realmente sabia aproveitar, era o fato de que sua aparência e seu dinheiro eram a chave para abrir qualquer porta. As mulheres estavam sempre ao seu redor, e ele se acostumou tanto com isso que já não sentia a emoção das primeiras conquistas. Para ele, todas as mulheres eram apenas mais um capítulo da mesma história, que se repetia noite após noite. O que ele mais gostava era da facilidade com que as mulheres se aproximavam dele. Elas o viam como um troféu, o homem perfeito, o símbolo de um estilo de vida dos sonhos. Ele sabia que, para elas, ele era uma fantasia, alguém que representava tudo o que elas queriam alcançar, riqueza, poder e status. Ele nunca tinha que se esforçar para conquistar alguém. As mulheres chegavam até ele de várias formas, nas festas, nos restaurantes chiques, até nas redes sociais. Quando ele queria, escolhia a mulher que mais lhe agradava, sem compromisso, sem promessas. Era um jogo, e ele estava sempre no controle. Havia sempre um número novo de mulheres no seu celular. Não fazia diferença se ele as conhecesse há uma semana ou um mês. Para ele, todas eram descartáveis. Alguns nomes no celular estavam associados a noites de festa, outros a encontros rápidos e sem maiores compromissos. Ele não se importava com o que pensavam dele, nem com o que ele sentia. As mulheres entravam e saíam de sua vida como se fossem personagens secundários em um filme, sem mais nem menos. Quando se cansava de uma, era fácil seguir em frente. Elas nunca eram suficientes para mudar algo em seu interior. Apesar de toda essa atenção, Lucas nunca havia se envolvido de forma profunda com ninguém. O conceito de amor, para ele, era algo distante, quase irrelevante. Ele sempre acreditou que o amor era algo para pessoas fracas, que não tinham o controle da própria vida. Para ele,
A vida era sobre diversão, sobre ter o que quisesse, quando quisesse. Não havia espaço para vulnerabilidade ou emoção verdadeira. Lucas jamais se permitirá ser vulnerável. Ele acreditava que, se entregasse a alguém de verdade, perderia sua autonomia, seu poder. Para ele, as mulheres eram apenas uma distração para os momentos de tédio, mas jamais alguém com quem ele poderia construir algo duradouro. Elas queriam ser parte de sua vida, mas ele nunca se permitiu que alguém fizesse parte da sua verdadeira essência. As mulheres ao seu redor estavam sempre de olho no próximo passo: entrar para sua vida de luxo, conhecer suas conexões, usufruir das festas e dos eventos aos quais ele o convidava. Muitas delas queriam ser a eleita, aquela que conseguiria casar com ele e alcançar o topo da pirâmide social. Elas davam o melhor de si para impressioná-lo, tentando ser mais interessantes, mais atraentes ou mais sofisticadas. Mas Lucas as via de longe, como se fosse um espectador, e raramente se deixava envolver emocionalmente. Por mais que estivesse cercado de gente, Lucas se sentia sozinho. Ele não sabia o que significava ser verdadeiramente amado. Sua vida era regida por desejos superficiais, momentos vazios e relacionamentos descartáveis. Era como se ele estivesse vivendo uma existência paralela, onde tudo parecia perfeito por fora, mas, por dentro, ele sentia um vazio crescente que tentava preencher com mais festas, mais mulheres, mais conquistas. Mas nada parecia preencher aquele espaço. Nas noites mais silenciosas, quando as luzes da cidade brilhavam pela janela de sua cobertura, Lucas refletia sobre a vida. Ele não sentia saudade de nada, mas sentia uma falta de algo que não sabia nomear. Às vezes, quando olhava para os outros ao seu redor, percebia que não tinha nada em comum com eles além da superficialidade. Não havia ninguém que realmente o conhecesse, ninguém que quisesse algo além do seu status. Ele se perguntava se algum dia teria alguém que o amasse de verdade, mas logo descartava esse pensamento. Ele sabia que era improvável. Seu mundo, afinal, estava tão imerso em aparências e jogos que o verdadeiro amor parecia algo irreal e distante. Mas ele estava tão acostumado a ser o protagonista da sua própria história que essa dúvida não durou muito. Ele sempre acreditou que, no final das contas, o que importava era o controle. E ele tinha o controle de tudo, ou ao menos achava que tinha. Lucas sempre foi o centro das atenções. Seja nas festas, nos jantares ou nos encontros sociais, ele se destacava, e nada parecia fora de lugar em seu mundo. Até aquela noite. Naquela festa exclusiva, ele era apenas mais um convidado, rodeado de pessoas que conheciam seu nome, mas poucos, de fato, o compreendiam. As luzes piscavam em sintonia com a batida da música eletrônica, e a vibração no ar parecia eletricamente carregada com promessas de diversão e ostentação. Ele estava com seus amigos de sempre, sentados ao redor de um bar improvisado, com uma vista incrível da cidade. A conversa fluía com facilidade, mas algo estava diferente, como se o ambiente estivesse prestes a mudar. Lucas se sentou com um copo de uísque na mão, observando as mulheres que circulavam pela festa. Para ele, tudo ali era familiar: os risos, os olhares de desejo, o flerte disfarçado. As mulheres que o cercavam, como sempre, estavam ali em busca de uma chance de se aproximar do seu mundo, de se aproximar dele. Os amigos de Lucas, sempre com seus comentários ácidos e desafiadores, estavam em um tom mais provocador naquela noite. Carlos, o amigo de longa data, sempre gostando de puxar discussões sobre a vida de Lucas, olhou para ele com um sorriso travesso. "Você sabe, Lucas", Carlos começou, lançando um olhar para o grupo de mulheres que estava ao redor, "você tem tudo o que deseja, todas as mulheres que qualquer cara gostaria. Você não acha meio entediante? A cada semana, é uma nova mulher, uma nova aventura, e depois você deixa tudo para trás. Parece que você está sempre à procura de algo, mas nunca encontra." Lucas sorriu de canto, sem dar muita atenção às palavras de Carlos. Ele sabia que esse tipo de comentário era típico dele. Mas Carlos não parou por aí. "Eu aposto que você nunca se arriscaria a fazer algo realmente imprevisível. Algo que quebrasse sua rotina, hein? Quem sabe, te surpreendesse. Eu desafio você a fazer algo que, bem, seja totalmente fora do seu padrão de mulher. Aposto que você não tem coragem."
Lucas riu, sem se incomodar. E o que seria isso, Carlos? Ficar com uma mulher que não fosse do meu nível. Você está ficando maluco, cara. Eu gosto das mulheres que escolho, não tenho tempo para algo que não seja divertido. Mas Carlos, como sempre, não estava disposto a deixar o assunto morrer. Ele se inclinou para a frente. Com um sorriso travesso, disse: eu estou falando sério. O que você acha de se casar com uma mulher fora do seu padrão? Uma mulher, não tão, digamos, perfeita como as outras. Que tal casar com uma mulher, fora dos padrões, só para ver o que acontece? Uma mulher que você jamais pensaria em dar uma chance, alguém que realmente poderia mudar a sua vida. Ou você é tão medroso assim? Lucas, com sua confiança inabalável, levantou uma sobrancelha. Aquilo parecia absurdo, mas o tom desafiador de Carlos fez com que ele se sentisse desconfortável. Ele odiava perder uma aposta, ainda mais quando isso envolvia seu próprio ego. Você acha que eu não tenho coragem? Pode apostar que eu faria isso, só para mostrar que posso fazer o que quiser. Mas, sinceramente, você vai ver que não vai mudar nada. Apenas mais uma mulher na minha coleção. Carlos, vendo que Lucas estava começando a morder a isca, sorriu vitoriosamente. Então está feito. Se você conseguir casar com uma mulher fora do seu padrão, eu te pago um jantar no melhor restaurante da cidade. E você, Lucas, vai aprender que o que você acha que quer não é sempre o que precisa. Com um movimento rápido, Carlos já estava pegando seu celular e mostrando a Lucas uma mulher que estava na festa. Uma mulher completamente diferente das típicas modelos e figuras magras que Lucas costumava atrair. Ela era Juliana, uma mulher que estava conversando timidamente com alguns conhecidos no canto da sala. Juliana tinha um corpo cheio de curvas, um rosto doce, mas não se destacava de imediato pela sua aparência. Ela estava mais em silêncio, observando os outros, sem se preocupar com as atenções de quem a rodeava. Ela parecia, aos olhos de Lucas, a antítese das mulheres com quem ele normalmente se envolvia. Você acha que ela poderia ser a tal? Essa mulher realmente não tem nada a ver com você, não tem? Carlos perguntou com um sorriso irônico. Lucas não respondeu imediatamente. Ele olhou Juliana de longe, percebendo como ela se comportava. Não era o tipo de mulher que ele veria em sua cama, ou se imaginaria ao seu lado. Ela parecia desajeitada e um tanto desinteressada, como se estivesse ali por acidente. Mas, ao mesmo tempo, havia algo nela que o atraía. Talvez fosse o fato de que ela não estava tentando ser algo que não era. Ela parecia confortável com quem era, em contraste com o jogo que ele jogava com as outras mulheres ao seu redor. Depois de um momento de silêncio, Lucas levantou a taça de uísque e olhou para Carlos com um sorriso desafiador. Você está desafiando um cara que tem o controle de tudo, Carlos. Não se engane. Eu faço o que quiser. Lucas se levantou, sentindo o peso do desafio. Mas algo nele estava inquieto. Ele se aproximou de Juliana, não com a confiança exagerada de quem sabe que é desejado, mas com uma curiosidade silenciosa que ele raramente sentia. Ele não a tratava como trataria qualquer outra mulher na festa. Não havia como uma conquista óbvia. Ela parecia diferente. Não era uma mulher que ele poderia apenas conquistar com um sorriso ou um elogio vazio. Quando ele chegou perto de Juliana, ela o olhou, mas sem o brilho nos olhos que ele estava acostumado a ver. Havia algo de genuíno nela, algo que a fazia se destacar em meio à superficialidade ao redor. Ela estava tranquila, como se fosse uma ilha de calma em um mar de pessoas tentando ser mais do que realmente eram. Oi, Juliana, Lucas disse, de forma mais casual do que esperava. Eu sou o Lucas. Acho que não nos conhecemos ainda. Ela olhou para ele com um olhar atento e curioso, mas sem o tipo de empolgação que ele via em todas as outras mulheres quando ele se aproximava. Ela sorriu de forma suave, quase tímida. Oi, Lucas. É verdade, eu não acho que nos conhecemos, ela respondeu de forma tranquila. Está curtindo a festa? Lucas, surpreso com a calma dela, riu levemente. Era a primeira vez que ele não se sentia como se estivesse no controle total de uma conversa. Sim, mais ou menos. Mas parece que você está bem tranquila aqui.
sem se importar muito com todo esse barulho. Não. Ela deu de ombros, sem se apressar em dar uma resposta rápida. Não sou muito fã desse tipo de evento. Prefiro conversar com pessoas que não estão tentando impressionar os outros. Acho que só estamos aqui por acaso. Lucas a observava, fascinando-se com sua postura tranquila e sem pressa. Ela não estava tentando impressioná-la ou qualquer outra pessoa. Ela estava ali apenas por ser ela mesma. Algo sobre isso fazia Lucas se sentir desconcertado. Ele estava acostumado com mulheres que se esmeravam em tentar impressioná-lo, com seu brilho e sua energia. Juliana não parecia estar ali para isso. Eu também sou assim. Prefiro algo mais simples, mas acabei me vendo em eventos como esse. Lucas tentou desviar o foco de si mesmo, como se estivesse tentando se encaixar de alguma forma naquele mundo silencioso que Juliana parecia habitar. Ela sorriu novamente, esse sorriso tímido que parecia um reflexo genuíno de quem era. Parece que você tem tudo o que precisa já. Mas talvez o simples seja mais interessante, quem sabe? Lucas sentiu uma pontada de algo que não conseguia identificar. Eu, talvez esteja começando a achar isso também, respondeu ele, mais pensativo do que imaginava. Os dois continuaram conversando, e Lucas, pela primeira vez em muito tempo, percebeu que estava gostando da companhia de alguém sem ter a intenção de conquistar. Juliana não estava ali para ser conquistada, para se mostrar, para jogar o jogo das aparências. Ela parecia ser uma ilha de calma em meio ao caos da festa, e, de alguma forma, isso o atraía. Enquanto a conversa fluía, Carlos e os outros amigos de Lucas observavam ao longe, com um sorriso de satisfação nos rostos, sem saberem que, naquele momento, a aposta que haviam feito não estava nem perto de ser concluída. Lucas estava sendo tocado por algo muito mais profundo do que um simples desafio. Lucas acordou com uma sensação de ressaca que parecia invadir cada célula do seu corpo. O som agudo do alarme o fez abrir os olhos com um sobressalto, mas ele mal conseguia focar direito. A última coisa que ele se lembrava era de ter rido com os amigos na festa, a bebida correndo solta, o rosto de Juliana se destacando em meio à multidão. Ele não sabia ao certo o que tinha acontecido entre eles, mas sabia que algo fora do comum estava no ar. Ele virou de lado e estendeu a mão até a mesa de cabeceira, tentando encontrar o celular. O toque gelado do aparelho em sua mão fez com que ele se sentisse um pouco mais conectado ao presente. Quando finalmente desbloqueou o celular, viu uma avalanche de mensagens de seus amigos. Carlos tinha enviado uma série de mensagens logo pela manhã. Ele se preocupou, mas ao mesmo tempo, estava rindo nas palavras que escrevia. Carlos. E aí, Lucas, meu irmão, parece que o desafio foi mais fácil do que você pensava, né? Está saindo com sua nova namorada. Não me diga que você está apaixonado. Hahaha. Vai me chamar pro casamento ou o quê? Lucas franziu a testa. Ele não conseguia lembrar dos detalhes da noite anterior, mas a sensação de que algo tinha acontecido com Juliana estava clara. Ele rolou a tela para baixo, vendo que outros amigos também haviam mandado mensagens, todos animados e comentando sobre sua noite com a tal mulher fora do padrão, como Carlos havia chamado. Ele se sentou na cama, passando as mãos no rosto, tentando recuperar as memórias, mas tudo parecia turvo. Então, o que realmente aconteceu na festa? Ele se forçou a lembrar da conversa com Juliana e da troca de números. Ele tinha pedido seu número, mas, por que mesmo? Ele nunca faria isso com uma mulher como ela, por mais encantadora que fosse sua companhia. No fundo, sabia que tudo era parte do desafio, o desafio que ele tinha aceitado sem pensar muito nas consequências. Lucas sentiu uma leve pressão no peito. Ele, o homem que sempre controlava tudo, estava agora preso em uma situação que não sabia como lidar. Ele não estava acostumado a se sentir assim, inseguro, vulnerável, incerto. Depois de algum tempo, ele se levantou e foi até o banheiro, tentando afastar os pensamentos. Ele precisava de uma boa xícara de café e algum tempo para colocar a cabeça no lugar. Quando voltou para o quarto, seu celular vibrou novamente. Era uma mensagem de Juliana. Juliana. Oi, Lucas. Espero que sua ressaca não esteja tão forte. Eu gostei de conversar com você ontem. Me fez rir de verdade. Se você quiser sair, me avise.
Lucas olhou para a mensagem e, por um momento, a sensação de desconforto aumentou. Ele queria responder, mas, ao mesmo tempo, sentia como se estivesse sendo forçado a seguir algo que ele mesmo não tinha certeza de querer. Será que estava se sentindo atraído por ela? Isso era real ou só uma consequência do que ele havia feito, do desafio imposto pelos amigos? Ele pensou por um instante, sentindo um impulso de ignorar a mensagem. Ele sabia o que tinha que fazer: evitá-la, cortar qualquer laço antes que as coisas fossem além do que ele planejara. Ele se lembrou da aposta, e a ideia de estar com Juliana por mais tempo começava a parecer um pesadelo. Era uma mulher que ele jamais teria procurado por si mesmo, e agora ele estava emaranhado nessa situação. Ele sabia que não podia dar um passo adiante, que não poderia se permitir se envolver mais. Mas, ao olhar para a tela do celular, ele sentiu a dúvida bater mais forte. Havia algo em Juliana, algo genuíno, que ele não podia negar. Algo que o desafiava, mas não era o tipo de desafio que ele queria. Lucas. Oi, Juliana. Bom, sinceramente, estou com uma ressaca danada hoje, mas quem sabe a gente se fala depois. Foi bom te conhecer ontem. Lucas hesitou antes de apertar o enviar. Ele sabia que a resposta não era exatamente o que ela queria ouvir, mas ao menos era o que ele achava que deveria dizer para se manter distante da situação que começava a tomar forma. O dia passou devagar para Lucas, que tentou se distrair com seus compromissos de trabalho, mas sua mente estava longe. Ele sabia que estava evitando Juliana, tentando se afastar de algo que, sem querer, havia começado a se enraizar em sua vida. Ele pensava sobre os amigos, o desafio que havia aceitado e, no fundo, sabia que ainda estava preso àquela aposta. Mas também não podia negar que havia algo em Juliana que o atraía, algo que ele não sabia como lidar. As horas se arrastaram, e ao fim do dia, ele não teve coragem de sair. Ele se sentiu exausto, mas sua mente estava inquieta. Ele sabia que, se continuasse com esse jogo, poderia acabar quebrando algo dentro de si mesmo, talvez até algo que não pudesse mais controlar. A ideia de se envolver mais com Juliana o assustava. Ele tinha se comprometido com um desafio, e isso estava começando a tomar proporções que ele não havia imaginado. No entanto, à medida que a noite caía, Lucas não conseguia parar de pensar nela. Por mais que quisesse evitá-la, por mais que tivesse medo das consequências, ele sabia que algo ali estava mexendo com ele. Mas o medo do que poderia surgir disso, de ter que encarar a verdade sobre o que sentia, era algo que ele ainda não estava pronto para enfrentar. Enquanto isso, Juliana aguardava pacientemente por uma resposta mais clara, sem saber que, na cabeça de Lucas, tudo o que ele estava fazendo era fugir daquilo que, na verdade, ele começava a temer: a possibilidade de se apaixonar por ela. A pressão dos amigos se tornava cada vez mais insuportável. Cada mensagem, cada comentário, cada piada sobre Juliana e o desafio que ele havia aceitado fazia Lucas sentir uma ponta de desconforto que ele não sabia como controlar. Carlos, especialmente, não parava de enviar mensagens, sempre perguntando como estavam as coisas com sua nova namorada fora do padrão. Ele podia até sentir a provocação nos textos, mas, no fundo, aquilo tudo o estava deixando inquieto. Ele não queria continuar fugindo dessa situação. Sabia que precisaria ver Juliana novamente. Talvez isso resolvesse as coisas, ou piorasse tudo, mas ele não sabia. O certo era que ele não podia mais ficar evitando a situação. Então, finalmente, tomou coragem e mandou a mensagem. Lucas. Oi, Juliana. Sei que fiquei sumido, mas estava pensando que seria bom a gente sair para jantar. O que acha de um restaurante amanhã à noite? Só nós dois. Ele hesitou um momento depois de enviar a mensagem. E agora, o que ele faria? A dúvida ainda pairava sobre ele. Será que ela aceitaria? O que ele ia dizer? Ele não sabia exatamente por que estava fazendo isso, talvez para aliviar a pressão dos amigos. Talvez porque ele realmente quisesse ver Juliana de novo. Mas ele não estava preparado para o que viria a seguir. Juliana respondeu rapidamente. Juliana. Oi, Lucas. Fico feliz com o convite. Claro, vamos sim. Me avise qual restaurante você escolheu. A resposta dela foi direta e simpática, sem rodeios.
Lucas suspirou. Não sabia o que esperar. Ele passou o resto do dia tentando se concentrar nas suas responsabilidades, mas a ansiedade tomava conta dele. Algo dentro dele estava agitado. Ele estava indo atrás de uma mulher com quem jamais teria se envolvido por conta própria, mas algo em Juliana mexia com ele, algo que ele não entendia. Na noite do jantar, Lucas chegou ao restaurante mais cedo do que o combinado. Ele sabia que Juliana iria chegar pontualmente e queria garantir que tudo estivesse sob controle. No fundo, ele ainda sentia uma estranha necessidade de não parecer vulnerável. O restaurante era sofisticado, como ele sabia que ela esperaria, mas ele procurou uma mesa mais isolada, discretamente escondida da vista de outros clientes. Ele não queria ser visto com Juliana, especialmente depois da aposta. E se algum dos seus amigos aparecesse? Ele não sabia como reagiria, mas ao mesmo tempo, sua mente estava cheia de dúvidas sobre o que ele estava fazendo. Juliana chegou com um sorriso fácil, como sempre. Ela estava bonita, mas não de uma maneira forçada, como as mulheres que ele costumava encontrar em eventos sociais. Ela usava um vestido simples, mas elegante, e uma maquiagem leve que destacava seus traços naturais. Ela parecia à vontade, como se estivesse em seu próprio elemento, e isso fez Lucas se sentir ainda mais fora de lugar. Ele não sabia como isso acontecia, mas em sua presença, ele se sentia desconfortável de uma maneira que ele não sabia como explicar. Oi, Lucas, Juliana disse, sorrindo suavemente enquanto se sentava. Aqui está lindo. Obrigada pelo convite. Imagina, Lucas respondeu, tentando soar casual, embora sentisse uma tensão crescente dentro de si. Fico feliz que tenha aceitado. Eles começaram a conversar, e Lucas percebeu que, apesar de seu desconforto inicial, ela tinha uma maneira de falar que o fez se sentir mais à vontade. Juliana era inteligente, e suas palavras eram ponderadas, como se ela realmente estivesse ouvindo o que ele dizia, não apenas respondendo por educação. A conversa passou de tópicos triviais para discussões mais profundas sobre trabalho, o que eles gostavam de fazer no tempo livre, suas perspectivas sobre a vida. Mas o desconforto de Lucas aumentava a cada momento. Ele observava sua postura relaxada, sua confiança em si mesma, e começava a perceber que ela não estava tentando impressioná-lo. Ao contrário das mulheres que ele costumava conhecer, que sempre pareciam estar em uma competição constante para chamar sua atenção, Juliana simplesmente existia, com uma naturalidade que ele achava estranha. Ela parecia confortável consigo mesma. Em certo ponto, enquanto ela falava sobre seus planos para o futuro, Lucas sentiu uma onda de confusão. Ele estava completamente fora de sintonia com os seus próprios sentimentos. Porque ele estava tão nervoso? Porque se sentia incomodado com a presença dela? Porque aquela mulher que parecia tão distante do seu mundo estava fazendo ele se sentir de uma forma tão desconcertante? Durante um dos intervalos da conversa, Lucas se viu perdido em seus próprios pensamentos. Ele pensava nas mulheres que costumava sair, aquelas que se esforçavam para ser atraentes para ele. Agora, com Juliana, tudo parecia diferente. Ela não estava se esforçando para ser nada além de quem era, e isso era algo que ele nunca tinha experimentado. Foi então que, sem querer, ele olhou para o lado e viu uma mulher que o fez prender a respiração. Sentada em uma mesa próxima, estava Isabela, uma modelo com quem ele havia se envolvido no passado. Ela era o tipo de mulher com quem Lucas estava acostumado a sair, linda, magra, sempre impecável. Ela olhou para ele por um momento, e Lucas, por reflexo, olhou para o lado, tentando evitar o contato visual. A última coisa que ele queria era ser visto ali, com Juliana, ainda mais por Isabela. Ele sentiu o rosto corar, e a tensão aumentou. Ele olhou rapidamente para Juliana, sentindo-se constrangido. Ela percebeu o olhar de Lucas, com um sorriso tranquilo. Perguntou: "Está tudo bem, Lucas? Você ficou um pouco distraído?" "Sim, só estava olhando para algo." Lucas mentiu, ainda tentando se recompor. "Acho que estava pensando demais." Juliana o observou por um momento, mas não comentou sobre a situação. Em vez disso, ela continuou falando, agora sobre suas próprias experiências e o que ela pensava sobre relacionamentos.
Era óbvio que ela tinha uma visão mais madura, mais realista sobre a vida do que ele. Ela não estava tentando impressioná-lo ou agradá-lo, ela estava simplesmente sendo honesta. E Lucas? Lucas sentiu um nó na garganta. Ele estava começando a gostar de Juliana, e isso o aterrorizava. Não só porque ela não se encaixava no que ele achava que deveria ser uma mulher ideal para ele, mas porque ele começava a perceber que havia algo mais profundo em sua conexão. Ele não estava preparado para aquilo. Não estava preparado para a maneira como ela o fazia sentir. Não estava preparado para começar a gostar de alguém que, de acordo com as regras que ele sempre seguiu, não deveria nem mesmo ser uma opção para ele. Juliana, por sua vez, estava completamente confortável na conversa. Enquanto Lucas começava a se perder em seus próprios dilemas, ela estava apenas sendo ela mesma, sem máscaras, sem jogos, sem pretensão. Algo nele começou a se perguntar se isso não era exatamente o que ele sempre procurou, mas nunca percebeu. O tempo passou rapidamente para Lucas e Juliana. Desde aquele jantar tenso no restaurante, ele não conseguia mais se afastar dela. A cada dia que passava, mais se aproximava, mais se apaixonava. Eles saíam juntos, ele a convidava para passeios, para almoços e jantares especiais. Ele começou a enviar flores com frequência, um pequeno gesto que demonstrava seu carinho, e ela, por sua vez, sempre parecia genuinamente grata e tocada. Eles conversavam sobre tudo, sobre sonhos, sobre o futuro, sobre suas inseguranças e alegrias. Lucas começou a perceber que havia algo em Juliana que ele não encontrava em nenhuma outra mulher, uma inteligência brilhante, uma generosidade natural, e uma calma que ele nunca havia experimentado antes. Ela não estava ali para agradá-lo, ou para parecer perfeita. Ela era apenas ela mesma, e ele começava a achar isso irresistível. Um dia, após algumas semanas de encontros, Lucas teve uma ideia. Queria levar Juliana para um lugar especial. Ele a convidou para uma surpresa, sem dar muitos detalhes. Juliana ficou curiosa, mas não questionou. Ela confiava nele, e estava animada para saber o que ele tinha preparado. Ele a levou para um local afastado, onde o horizonte se abria para um dos mais belos pôres do sol que ela já tinha visto. Era um cenário de tirar o fôlego, com a luz dourada do fim da tarde tingindo o céu e refletindo nas águas. Eles se sentaram em um banco, em silêncio, admirando a vista. Lucas olhou para Juliana e viu nela uma paz que ele não conhecia, uma paz que ele, de certa forma, sentia também agora, mas que nunca pensou que fosse encontrar. Eu sei que a vida tem sido difícil para mim em alguns aspectos, Lucas começou, com a voz suave. Mas quando estou com você, tudo parece fazer sentido. Você me trouxe algo que eu nunca soube que estava procurando. Algo que eu não sabia que precisava, mas que agora não posso mais viver sem. Juliana o olhou, surpresa com as palavras dele, e sorriu. Ela não sabia como responder a isso, mas as palavras de Lucas tocavam seu coração de uma forma que ela não sabia como explicar. Ela se sentia especial com ele, como se ele a visse não apenas pelo que ela era, mas pelo que ela representava de real e autêntico. Aquela noite, eles foram para um hotel luxuoso, um lugar romântico com vista para a cidade iluminada. Durante o jantar, Lucas continuou a expressar seus sentimentos. Ele não queria mais esconder o que sentia, não queria mais viver em um jogo. Ele a olhou nos olhos, com a certeza de que estava pronto para dar um passo importante em sua vida. Juliana, Lucas começou, com uma suavidade que transbordava sinceridade. Eu sei que há muita coisa entre nós, muitas dúvidas, mas eu não quero mais viver com dúvidas. Eu quero estar com você, e quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Juliana, você aceita casar comigo? Juliana ficou em choque. Seus olhos se encheram de lágrimas. O homem que ela pensava ser tão distante, tão imerso em um mundo de aparências e desafios, estava agora ali, se declarando a ela com uma intensidade que a fez acreditar, por um momento, que tudo o que ela sentia por ele era correspondido. Ela se inclinou para ele, beijando com carinho, e entre soluços, respondeu: Sim, sim, Lucas, eu aceito. A felicidade foi indescritível. Eles se abraçaram, e o resto da noite foi como um sonho. Eles estavam juntos, e agora, nada parecia capaz de separá-los.
O amor que começava a surgir entre eles era genuíno, profundo, e Lucas sentia que havia encontrado algo muito maior do que ele imaginava ser capaz de experimentar. Após o jantar, eles se retiraram para o quarto do hotel, onde continuaram a celebrar a felicidade do momento. Eles conversaram sobre o futuro, fizeram planos, e se entregaram a uma noite tranquila. Eles dormiram nos braços um do outro, Lucas sentindo-se mais feliz do que jamais imaginou que seria. Ele estava apaixonado. De verdade. Ele sabia disso agora. No entanto, o que deveria ter sido uma noite de celebração se transformaria em uma tempestade. Ao acordar pela manhã, Lucas foi para o banheiro, deixando Juliana ainda adormecida na cama. Ela ficou sozinha por alguns minutos, com a mente em paz, pensando sobre o que acabará de acontecer. Então, seu olhar caiu sobre o celular de Lucas, que estava sobre a mesa de cabeceira. Por um momento, ela hesitou. Ela sabia que não deveria mexer no celular dele, mas algo dentro dela a impulsionou. Ela pegou o aparelho. Sem querer, acabou vendo algo que a deixou devastada. As mensagens, as piadas, as fotos, os comentários dos amigos de Lucas, rindo dela, zombando do seu peso, da sua aparência. Você viu a gorda com quem ele está saindo? Ha 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 ha! Que piada! Uma mensagem dizia. Ele vai casar com ela? Ha ha ha! Quem diria, né? Juliana não conseguia acreditar no que estava vendo. O mundo ao seu redor desmoronou. Ela se levantou imediatamente, sentindo a dor atravessar seu peito, e correu até o banheiro para pegar suas coisas. Ela não queria mais estar ali. Ela não queria mais ver Lucas. Não queria mais ouvir nada. Aquela sensação de traição a sufocava. Como ele pôde? Ela pegou suas coisas rapidamente e saiu do quarto, sem deixar explicações. Ela não sabia para onde iria, mas sabia que precisava ir embora. O coração partido e a raiva de saber que Lucas, por mais que parecesse genuíno, estava ainda jogando com ela, rindo dela com seus amigos. Quando Lucas saiu do banheiro e percebeu que Juliana não estava mais no quarto, sua sensação de calma desapareceu. Ele correu pela suíte, tentando procurá-la. Ele olhou ao redor, mas ela não estava em lugar algum. No instante seguinte, ele viu o celular dele em cima da cama, e então, o pânico se instalou. Ele sabia o que ela tinha visto. Ele sabia que as mensagens haviam sido a razão da partida dela. Ele pegou o celular e leu as mensagens, seu estômago se revirando. Ele não podia acreditar que ela havia visto aquilo. Com pressa, ele ligou para Juliana, mas a chamada não foi atendida. Ele mandou uma mensagem. Lucas, Juliana, por favor, me escuta. Não é o que você está pensando. Me deixe explicar. Mas Juliana não respondeu. Ela não atendeu ao telefone, não respondeu às mensagens. Ele estava desesperado. Ele sabia que havia cometido um erro irreparável, mas não podia entender como algo que parecia tão perfeito havia se transformado em algo tão destruidor. Lucas sentia uma dor lancinante no peito. Ele não conseguia acreditar que havia perdido Juliana. Tudo o que ele sempre quis foi o poder, a fama, a admiração dos outros. E, em sua obsessão por manter as aparências, ele havia perdido de vista o que realmente importava. O amor, a verdade. Ele sabia que, ao fazer aquelas piadas com os amigos, ao colocar Juliana em uma situação de humilhação, havia errado profundamente. Ela não merecia aquilo. Ela não merecia nada daquilo. Depois de várias tentativas frustradas de ligar e mandar mensagens, Lucas sabia que precisava fazer algo mais, algo que mostrasse o quanto ele estava arrependido. A dor no peito era insuportável, e ele sabia que sem Juliana, ele não era nada. Aquela mulher havia virado o centro do seu mundo. Sem pensar duas vezes, ele foi até a casa dela. A ansiedade o consumia enquanto ele dirigia até o bairro onde ela morava. Ele chegou perto da porta e, com a respiração pesada, tocou a campainha. Ele estava nervoso, mas sabia que não podia mais fugir da situação. Ele precisava pedir desculpas. Ele precisava olhar nos olhos dela e dizer o quanto estava arrependido. A porta foi aberta por uma mulher que Lucas não reconheceu de imediato, mas que logo percebeu que era a mãe de Juliana. Uma mulher de expressão acolhedora, com um sorriso gentil, mas que se desfazia ao ver o rosto preocupado de Lucas. Olá,
Posso ajudá-lo? A voz dela era suave, mas com um tom de curiosidade. Lucas, ainda tenso, respirou fundo antes de falar. Oi, sou o Lucas, namorado da Juliana, ou, pelo menos, eu espero que ainda seja. Eu preciso falar com ela. Por favor, me ajude. A mãe de Juliana olhou para ele com um olhar ponderado, como se estivesse analisando a situação. Ela não parecia surpresa, mas também não parecia muito entusiasmada com a ideia de alguém que a filha já havia tentado afastar da sua vida. Juliana não está em casa agora, ela disse com um sorriso triste. Ela saiu para dar uma caminhada mais cedo, disse que precisava de um tempo para pensar. Ela não comentou onde estava indo, mas sei que ela está machucada, querido. Aquelas palavras caíram como uma bomba no coração de Lucas. Ele não sabia se ela estava em casa ou não, mas a última coisa que queria ouvir era que Juliana estava fugindo dele. A dor de saber que ele causou aquela dor nela era insuportável. Eu preciso falar com ela, não sei o que fazer para consertar isso. Eu errei muito, ele disse, o desespero claro em sua voz. Eu a amo, ela tem que saber disso. A mãe de Juliana o olhou com compaixão. Eu entendo a dor, mas ela vai precisar de tempo. E você, meu filho, vai ter que mostrar a ela, não com palavras, mas com ações. Vai ter que provar a ela que o que você sente é verdadeiro. Lucas sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Ele sabia que estava pedindo algo grande, algo que poderia ser irreversível. Mas o arrependimento em seu peito era mais forte do que qualquer medo. Ele se despediu da mãe de Juliana, agradecendo pela paciência dela, e foi embora, cabisbaixo, sem saber o que fazer a seguir. Quando chegou em casa, uma ideia tomou conta dele. Ele não poderia simplesmente esperar que Juliana voltasse, ou que ela aceitasse suas desculpas sem que ele demonstrasse o quanto estava disposto a mudar. Ele precisava ir até ela, aonde fosse, fazer algo grandioso, algo que tocasse o coração dela de maneira profunda. Ele sabia que se quisesse tê-la de volta, precisaria se mostrar vulnerável e verdadeiro. No dia seguinte, sem pensar duas vezes, ele foi até o trabalho de Juliana. Ele sabia onde ela estava, e não importava o que ele tivesse que fazer, ele faria. O escritório dela era simples, nada luxuoso, mas aquele lugar representava a rotina e os sonhos dela. Ele queria que Juliana visse que ele estava disposto a abandonar a vida de superficialidade e status para algo real, algo que ela merecia. Lucas chegou ao escritório, com um grande buquê de flores em suas mãos. As flores estavam frescas, bonitas, com uma variedade de cores vibrantes, exatamente como ele imaginava o relacionamento deles. Uma mistura de emoções, intensas e sinceras. A secretária do escritório o olhou surpresa, mas ele logo explicou quem era e pediu para falar com Juliana. Ela hesitou um momento, mas finalmente o conduziu até a sala de Juliana. Quando Lucas entrou, viu Juliana sentada à mesa, olhando para a tela do computador, com o semblante fechado e triste. Ela levantou a cabeça, e seus olhos se encontraram com os dele, mas ela não disse nada. O silêncio era pesado, carregado de dor e mágoa. Juliana, Lucas disse, sua voz trêmula, mas firme. Eu sei que nada do que eu diga vai mudar o que aconteceu, mas eu preciso que você me escute. Eu errei, eu fui um idiota, e eu te fiz sofrer. Eu nunca imaginei que faria isso, mas quando você viu aquelas mensagens, eu não sabia o que fazer. Eu te magoei, e não posso apagar isso, mas eu te prometo que aprendi. Eu não queria te perder. Eu comecei isso como uma aposta, mas agora, eu sou totalmente apaixonado por você. Eu te amo, Juliana. E eu sei que o que você sentiu foi um golpe profundo, mas por favor, me dê a chance de mostrar a você que eu posso ser um homem melhor, que eu posso ser a pessoa que você merece. Juliana ficou em silêncio, observando-o por um tempo que pareceu eterno. O coração de Lucas batia rápido, o nervosismo estava no auge, mas ele se manteve firme, não conseguindo desviar o olhar dela. Lucas, ela disse, a voz baixa, mas clara. Eu não sei se consigo confiar em você de novo. O que você fez foi muito doloroso. Eu me senti tão humilhada. Mas eu também vi quem você se tornou. Vi sua sinceridade, seu arrependimento.
Eu posso não ter mais as respostas que eu queria, mas eu também não consigo negar o que sinto por você. Ela olhou para as flores que ele havia trazido e sorriu suavemente, quase sem acreditar no que estava ouvindo. Eu te perdoo, Lucas. Eu vou tentar acreditar que o que você sente é real. Porque, no fundo, eu também te amo, ela concluiu. Lucas não conseguia conter a emoção. Ele se aproximou dela e, sem dizer mais nada, a beijou, dessa vez com a certeza de que o que ele sentia era verdadeiro. Ele sabia que o caminho para a redenção era longo, mas, ao menos por aquele momento, ele tinha conseguido conquistar o perdão de Juliana. E isso, para ele, era mais do que o suficiente. Os meses que se seguiram àquela conversa sincera entre Lucas e Juliana foram de felicidade, descobertas e um crescimento mútuo que ele jamais imaginaria. Lucas, antes obcecado pela imagem e pelo poder, agora se via de uma maneira diferente. Ele se sentia mais leve, mais verdadeiro e mais apaixonado do que nunca. Juliana, por sua vez, passou a confiar plenamente nele, aceitando o amor dele, mas também aprendendo a amar a si mesma de uma forma que ela nunca havia imaginado. Agora, naquele dia tão esperado, tudo estava se preparando para o momento mais importante de suas vidas, o casamento. O local era grandioso, uma igreja luxuosa, com uma arquitetura clássica, altos vitrais coloridos e uma atmosfera encantadora. O cheiro de flores frescas preenchia o ar, e a música suave de um quarteto de cordas dava o tom perfeito para o evento. Amigos, familiares e conhecidos estavam reunidos, todos com trajes elegantes, esperando ansiosos para ver o que seria, sem dúvida, o casamento do ano. Os amigos de Lucas estavam lá, é claro. Alguns pareciam um pouco desconfortáveis, outros, como sempre, curiosos para ver com quem ele realmente escolheria se casar. Quando o assunto da aposta havia surgido no passado, muitos riam de Lucas e da situação, mas ninguém imaginava que ele realmente tomaria a decisão de casar com Juliana. A grande maioria das pessoas que estavam ali ainda não a conheciam, mas isso não importava. O que realmente importava agora era o compromisso deles, o amor que haviam cultivado. O clima estava de expectativa, e todos se voltaram para o altar quando a música da entrada começou a tocar. Lucas estava ali, de terno escuro, impecável, mas seu olhar estava em outra direção. Ele mal podia conter a emoção enquanto esperava a entrada de Juliana. Ele sabia que este momento era único, e ele estava mais nervoso do que nunca. Então, a porta da igreja se abriu. A primeira coisa que Lucas viu foi a luz suave que envolvia Juliana, como se o mundo ao redor desaparecesse e ela fosse a única coisa que importava. Ela estava deslumbrante, com um vestido de noiva elegante e clássico, que se ajustava perfeitamente ao seu corpo e acentuava sua beleza única. Seu cabelo estava preso em um coque elegante, com algumas mechas soltas ao redor do rosto, e ela estava radiante. Juliana, que antes se sentia insegura com sua aparência, agora brilhava de confiança e felicidade. Ela caminhava com um sorriso tímido, mas os olhos dela estavam fixos em Lucas. Ela estava calma, tranquila, com uma expressão serena no rosto. O vestido de noiva brilhava sob a luz suave da igreja e, ao andar, Juliana parecia estar flutuando, como uma verdadeira princesa. Os olhares dos convidados se voltaram para ela. Aqueles que não a conheciam não podiam deixar de notar a beleza natural dela e como ela irradiava uma luz própria, uma luz que conquistava a todos ao seu redor. Mas ninguém estava mais deslumbrado do que Lucas. Quando ele a viu se aproximando, o coração dele disparou. Ele nunca a tinha visto tão linda, e o sentimento de amor que ele tinha por ela transbordava. Ele se lembrava de quando ela era apenas a mulher que ele precisava conquistar por uma aposta. Mas, agora, ela era tudo para ele. Era sua parceira, sua amiga, seu amor. Ela havia mudado sua vida de uma forma que ele jamais imaginaria, e ele estava grato por isso. Quando Juliana chegou até o altar, ela olhou nos olhos de Lucas, e ele podia ver a emoção no rosto dela também. O olhar deles era sincero e cheio de sentimentos. O padre iniciou a cerimônia, mas antes que qualquer palavra fosse dita, Lucas pegou o microfone, olhando para Juliana, e se virou para os convidados. Eu queria começar dizendo algo que talvez ninguém aqui imagine,
mas que para mim é a verdade mais importante, Lucas disse, com a voz emocionada, mas firme. Quando tudo começou, eu estava perdido. Eu entrei nisso por uma razão errada. Eu aceitei um desafio sem pensar nas consequências, sem perceber que estava lidando com algo muito maior do que uma simples aposta. Mas quando eu a vi, quando passei mais tempo com ela, percebi que eu estava me apaixonando. Juliana, você me ensinou o verdadeiro significado do amor. Você me mostrou que a beleza não está no que é visto por fora, mas no que somos por dentro. E eu sou um homem diferente agora, por causa de você. Ele fez uma pausa, olhando para os amigos e familiares, que estavam atentos e silenciosos, observando cada palavra. Lucas então se voltou para Juliana. Eu sei que errei. Eu sei que te magoei. Por isso, peço perdão do fundo do meu coração. Mas eu te amo mais do que qualquer coisa. Você é a mulher que eu escolhi, a mulher que eu vou amar para sempre. E, no fundo, eu não me importo com o que os outros pensam, porque o que realmente importa é que eu quero passar o resto da minha vida com você. Juliana, você é o meu amor, e você vai ser a minha esposa. Eu te prometo, para sempre. Juliana estava com os olhos cheios de lágrimas, mas um sorriso suave se espalhava por seu rosto. Ela estava emocionada, mas também segura de que havia tomado a decisão certa. O padre então prosseguiu com a cerimônia, e logo os dois estavam trocando os votos, prometendo amor eterno. Depois de alguns minutos, o momento chegou. Eles trocaram alianças, e o padre declarou: eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Lucas, com o coração transbordando de felicidade, beijou Juliana suavemente, e a plateia aplaudiu com entusiasmo. A partir daquele momento, eles eram oficialmente um só, unidos por um amor puro e verdadeiro, superando as adversidades que surgiram ao longo do caminho. Os meses e anos seguintes ao casamento de Lucas e Juliana foram um reflexo de tudo o que havia mudado dentro deles. Lucas se afastou completamente do círculo de amigos que antes o cercavam. Aqueles que haviam sido parte da sua vida por tanto tempo, com suas risadas vazias e conversas superficiais, não tinham mais espaço em sua nova realidade. Ele percebera que, por mais que tivesse o status e as vantagens de sua vida de luxo, nada disso era verdadeiro sem um amor genuíno, sem pessoas que realmente se importassem com ele pelo que ele era, e não pelo que possuía. Ele começou a fazer novas amizades, pessoas que o viam com sinceridade, que o ajudavam a crescer e a se tornar uma versão melhor de si mesmo. Essas novas amizades eram baseadas em respeito, honestidade e, acima de tudo, em valores que ele agora compartilhava com Juliana. Ele e ela passaram a frequentar novos círculos, rodeados por pessoas com mentalidade semelhante, que davam mais valor à verdadeira amizade e aos momentos simples, ao invés da ostentação. A relação de Lucas com a família de Juliana, que antes era algo distante e incerto, floresceu de maneira surpreendente. A mãe e o pai de Juliana, que haviam se mostrado acolhedores desde o início, passaram a ser figuras ainda mais presentes na vida de Lucas. Eles o acolheram como um filho, e com o tempo, ele se sentiu parte da família. Ele aprendeu o verdadeiro significado de união e amor familiar, coisas que, até então, ele só via em filmes e novelas. A casa de Juliana, com seus jantares simples e conversas descontraídas, tornou-se o lugar onde Lucas se sentia em paz. Ele amava essa nova vida. Sentia-se completo ao lado de Juliana, que o ajudou a enxergar um mundo mais bonito, mais genuíno. Ao lado dela, ele aprendeu a dar mais valor às pequenas coisas, um sorriso sincero, um abraço apertado, um jantar simples com a família. Ele havia abandonado o brilho superficial de uma vida de aparências, e agora se entregava a um amor profundo e verdadeiro. E enquanto os anos passavam, Lucas e Juliana continuavam a se apoiar mutuamente. Eles viajaram para lugares que nunca imaginavam, experimentaram novas culturas, novos sabores e, acima de tudo, construíram uma vida juntos cheia de amor e respeito. Eles não precisavam de mais nada. O que eles tinham era o suficiente para serem felizes. A confiança, o carinho e a parceria que os unia. Lucas olhava para Juliana, com seus olhos brilhando de felicidade, e sabia que nada na vida dele seria mais valioso do que o amor dela. Ele havia aprendido a lição mais importante de sua vida:
O amor verdadeiro não se compra com dinheiro, e sim com respeito, cuidado e entrega. E assim, cercados de amor, respeito e a felicidade que vinham construindo juntos, Lucas e Juliana viveram uma vida plena, longe das superficialidades do passado, e mais ricos do que nunca, não em bens materiais, mas em sentimentos profundos e verdadeiros.